Mais uma aqui juntos. Olha aí o time pesado que estamos aqui. Olha o homem aí. Hoje a gente vai mandar um treino de braço de alta intensidade, que é o que o homem manda. Vai mandar também um toque para vocês sobre instruções, sobre o que a gente vai executar. Fica ligado, tá coisa boa hoje, hein? E aí galera, mais um dia com a fera aqui, ó. É isso aí galera, acompanha porque hoje vai ser um treino de braço, bíceps e tríceps. E hoje eu escolhi para separar o treino, porque geralmente a gente vem fazendo agonista e antagonista, né? Um bíceps e um tríceps, mas hoje fazer inteiro o treino de bíceps, depois o treinão de tríceps. Aí dentro disso vou encaixando algum sistema, algum método, alguma coisa de acordo com a necessidade e com a intensidade, beleza? Então acompanha aí que vai ser interessante. Normalmente quantas séries de aquecimento você gosta de utilizar? Umas 2, 3 séries de aquecimento e aí depois a gente entra com a série de trabalho. E a ideia, mesmo nas séries de aquecimento, a gente já ir trabalhando com uma progressão de carga. O que você pode falar para os futuros treinadores ou mesmo treinadores da tua experiência nesse sentido, em aquecimento e série de trabalho? O aquecimento é muito importante e até o treinador ficar atento quando se troca de exercício, quando você vai fazer um exercício novo, você começar com uma carga um pouco mais leve. Não visando o aquecimento, mas você visando que, como você trocou de exercício, o estímulo neural acaba se tornando diferente, até para a articulação também se torna diferente. Principalmente às vezes você começou com um exercício monoarticular, depois foi para um multiarticular ou o inverso. Então sempre quando você troca de exercício, é interessante você fazer um reconhecimento desse exercício. Se liga, hein? Back of my head, the thoughts killing me. I don't have a second to spare, well not willingly. Way too much effort in people who not feeling me. Equivalent of burning myself with hot spilling tea. I'm talking like Jerry, man, what you gonna do? I need to pick up like half court, 2-on-2s. Normalmente, quantas séries você gosta de utilizar no treino de braço? Depende. Mas geralmente são 4 séries assim, às vezes 5. Porque nem sempre as 2 primeiras a gente considera como série de trabalho. Certo. Geralmente as 2 últimas, às vezes 3, né? Tanto que aqui eu vou subir no peso gradativamente para poder ir preparando não só o músculo, mas a articulação também para carga maior. Porque aí a gente entra naquela questão do load, né? Que o pessoal fala muito hoje em dia, né? Hoje é muito utilizado esse termo, que é onde entra essa questão de hipertrofia, que é você somar a quantidade de série vezes o quilo, vezes a repetição vezes o quilo, né? E aí no final o que você vai ver como sinalizou de hipertrofia a quantidade de quilagem que você levantou daquela determinada série. Tipo aqui hoje no rosca bíceps, quanto de carga a gente conseguiu colocar Acumulou em acúmulo nessa musculatura. Então tudo isso é válido de poder debater, de poder falar, e hora de apresentar também o método, o sistema. Porque hipertrofia a gente entende, por isso que eu sempre gosto de trabalhar de várias maneiras diferentes, com uma intensidade muito boa, e trazendo sempre sistemas e métodos para dar choque, né? Porque tudo isso vai influenciar também a dinâmica, a velocidade, contração e etc. Olha o tamanho da braçola aí. Irmão, eu até perguntei pro Jorlan quantas séries ele gosta de fazer. Já divide, normalmente você gosta de dividir quantas? Bíceps e tríceps. Quando você vai executar o treino de braço, quantos exercícios para bíceps e quantos exercícios para tríceps você gosta de utilizar? Eu gosto pessoalmente de 3 para bíceps, 3 para tríceps. Tá? Na minha opinião, o braço não precisa de um volume tão extenso como precisa uma dorsal, por exemplo, uma perna, entendeu? Eu acho que o volume pode ser mais reduzido. E aí depende do dia, a gente faz muito conjugado, bíceps e vai para o tríceps, a gente faz muito dessa forma, ou faz da forma que a gente está fazendo hoje separado, né?
bíceps primeiro, depois a gente vai para tríceps. Vai variando conforme a semana. Vai variando. Normalmente 4 séries aí, cada exercício. A gente sempre acaba fazendo 1 ou 2 séries de ajuste para entrar no exercício. E aí... o gato. É isso. Bom, a gente tá conversando com ele ali, que ele aproveitou para dar uma descansadinha, né? Sabe como que é? Aquele momento do velho migué do treino. Esses caras não migué não, porque é atleta pró. As pessoas que inspiram a gente a ser cada vez melhor na nossa vida, né? Então, tem pessoas boas aí para inspirar você na sua trajetória, no seu trabalho, na sua vida. E a gente tá aqui com essas feras. The obstacle I move on through while I'm looking at the runway that I flew onto. Ooh. Left me out to dry, but I came back. Boy, you gotta know we don't play that. Boy, you gotta know we don't play that. I've been laying low, I had to stay back. Can't check me, nah, you can't check me. No offhand, that boy was born lefty. Crunch time's about how you move when you tired. But be careful putting fuel on the fire, cause you the one that's gotta live behind decisions you chose. Peaks feel good, but those valleys get low. Chains for the tires in the rain, hail, snow. It's like that everywhere that you go, everywhere that you. A lot of motherfuckers go down. Todo treino costuma fazer algum tipo de variação, tipo ou um super slow, ou um drop set, ou um combinado, ou sei lá, um supino, sei lá, segura 3 embaixo, contrai, sempre tem alguma coisa, sempre tem alguma técnica envolvendo. Não tá utilizando o encosto ali, né? A ideia é fazer só realmente sentado, que aí você não tenha um quadril ali na hora de você ficar em pé para te ajudar no movimento. Então ali com você, só que também é um meio termo, né? Você nem tá em pé para ter as forças da perna e do quadril, mas ao mesmo tempo você não tá encostado. Então o abdômen acaba ajudando também nesse caso. Com o core, né? Isso, você trabalha com o core ali para estabilizar bem o movimento, né? Entendi. Então não fica fácil, vamos dizer assim, como se você estivesse fazendo em pé, você tem mais força, você tem a base, né? Mas também não se torna tão difícil e isolado, porque você também não está encostado. Isso, perfeito. Perfeito. Tá legal essa ideia. Show. Uma variação bem interessante. Como vocês podem ver, a condição de um treino, ela pode ter uma variedade. Tudo depende de um bom profissional, de um bom professor, um bom instrutor, tá montando de acordo com o que você vai utilizar. Então, o ideal é tenha pessoas boas ao seu lado, tanto para treinar você, para te inspirar a ser melhor, como caras assim como esse, que são ícones do esporte, como treinadores renomados para poder te dar a orientação correta. Esse é o caminho para o sucesso. É isso, né, Big? É isso. Pessoas boas, vontade também, porque também não adianta você ter todas as pessoas boas não adianta, viu? E você não querer fazer a parada, né? Não. Tá rodeado de gente boa. Aí você vai ser testado pra ver se é bom mesmo. Eu? Vai. Okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a hoe, this ain't a foe. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold and I'm talking like no degrees. This ain't a fluke, I seen it way before. Fui buscar uma água lá, porque sem hidratar não vai não. Ô Big, quanto de água hoje você utiliza? Hidratação dia a dia? Cara, quando eu tava mais na atividade, né, era geralmente no mínimo 6 litros. Agora, eu sou o cara que eu tenho que confessar que eu não sou de tomar tanta água. Eu precisava de tomar mais. Até porque o nosso corpo é água, né? O músculo é muita água. Quando a gente está treinando, a gente acumula, suga muita água. Por isso que geralmente, se você reparar, quando o atleta está até em preparação, você começa a ver o treino dele no início, no final do treino ele está com o rosto chupado. Porque a água vai entrando, né? Lavando aquele glicogênio, levando para dentro do músculo e o rosto vai enxugando. Dead face, famosa. Então, isso também acontece por conta dessa hidratação e desidratação, vamos dizer assim. Por isso que tem que beber realmente bastante água. Só que hoje, eu falo, eu sou o cara... Como é que eu posso usar a palavra? Puta, meu Deus. Não tá 100% o organismo, vamos dizer assim, né? Problema de estômago, muitas coisas. Então hoje, ontem encerrei a crise, eu tenho dias de crise de refluxo. Demais, que eu não consigo comer muito e beber muito. Então isso impossibilita também de voltar a fazer uma dieta
hipercalórica, comer, ficar grandão, porque agora eu fico um pouco limitado. Sim. Então, até fazer minha cirurgia, vai demorar para poder voltar ao Jorlan de antes. Então conduzir de uma outra forma nesse momento. Então, é o que eu falo, a gente tem que usar de toda a habilidade que eu tenho, de conhecimento, para poder continuar fazendo o que eu faço de outra forma e manter minha alta performance, mantendo um shape, comendo bem, hidratando da maneira que dá, porque é o que eu falo, isso que eu sempre digo também hoje, né? Façam sempre seus exames. Por quê? Estômago é o coração do bodybuilder. Se tiver zoado, acabou. Você não vai comer, não vai beber, não adianta. Então hoje eu estou tratando isso para poder cada vez mais me dar longevidade. Hoje não é só pelo palco, é pela vida. Qualidade de vida. Né? Então eu estou aqui treinando num ritmo, num nível, mas é uma coisa muito pessoal também, não é visando o show e tal. Né? Por isso que eu falo, para quem ama treinamento, o que eu desejo é isso, é que consiga fazer isso por muitos e muitos anos. Viver o Viver lifestyle. o negócio, entendeu? Isso aí ele tá usando a progressão de carga, né, pessoal? Então, começou sempre aquecendo o músculo e conforme as séries vão pra gente chegar na série de trabalho, a gente utiliza sempre a progressão de carga. Né? 7. E olha quem tá ali do lado dele ali pra analisar. Profissional. Conduzir e analisar. Muito bom. Pra ele poder tirar o máximo da qualidade da repetição ali. Quando você treina musculação, né, com esse viés de fisiculturismo, enfim, mesmo que você não tenha esse viés de fisiculturismo, a gente não empurra o peso, conduz o peso, não é? É diferente. Empurrar é te deixar forte. Conduzir te deixa musculoso. É isso aí. Vamos lá, dinossauro. Tadinho, tá fraco, né? Tá mal nutrido, né? Tá mal, coitado. He gave me the view. I had to put in my time on the TV. It coming in soon. I couldn't leave it all up to a variant or an experience. You gotta get up and do what it do. Prestei atenção rápido aqui que eu tava fazendo. Ele citou a importância ali do Rodrigão junto comigo, ter um profissional do lado. Basicamente hoje é crucial pra mim, pra minha longevidade, ter um cara desse junto comigo. Ali em especial, de repente você reparou e viu o seguinte, ele tá me ajudando só no esquerdo. Por quê? Porque eu já lesionei esse bíceps esquerdo. Então, mais ainda um motivo que eu consigo provar e consegui provar pra mim o quanto a musculação de verdade, entendida, mentalmente falando, em conectividade, mente, músculo, que me permite ter o balanço do físico, princípio de lateralidade e a conexão de contração. Por quê? Quando eu tive a lesão no bíceps, foi em 2017 ou 2018, não lembro agora, fazendo um levantamento terra. Então eu tive um rompimento parcial. Com isso tem perda de força, tem perda de fibra, tem um monte de coisa. Eu fiz o exame no DEXA Scan, que aí você passa por dentro ali, tipo uma cama magnética, que aí detecta todo o seu corpo e vê a quantidade de porção de fibra. Então 40% desse braço eu perdi. Aí como se explica eu remar igual com esse e remar igual com esse, se aqui eu tenho menos 40% de bíceps? E o pessoal fala, quando não entende da musculação, fala que você usa o bíceps completamente para fazer o exercício de costas. Quando na verdade ele te dá um auxílio, ele não faz o movimento. Porque senão eu não treinaria costas, minhas costas eram completamente tortas. Porque o que faz o bom treino é a conectividade que você dá ao movimento. Por isso que o Rodrigo hoje me auxilia aqui para eu continuar mantendo o mesmo nível de conexão, de contração, fase excêntrica. Para quê? Para me permitir me manter em treinamento. Porque eu podia muito bem fazer o quê? Um lado, que eu aguento fazer esse exercício aqui, eu posso ir até 35, 30 quilos com esse braço. Mas aqui, viu que já com 22 eu preciso de uma certa ajuda. Por quê? Devido a essa perda de massa, dessa porcentagem devido à lesão. Mas tudo isso é o que eu falo. A minha recuperação foi muito consciente também.
apesar de eu não ter feito a cirurgia, mas eu fiz muito tratamento de choque e tudo mais. E quando eu voltei a treinar, por isso que eu sou o cara que eu gosto muito de utilizar sistemas de treinamento, porque os sistemas de treinamento me ajudaram a me manter treinado. Porque se o cara só aprendeu que ele só pode fazer movimento XY de repetição, e aquilo é o treinamento, se ele tem uma lesão, ele está acabado. Concorda comigo? Com certeza. Agora, se você tem sistemas de treinamento, variações em fadiga, trabalhar níveis de hipertrofia, que aí eu estou falando de hipertrofia sarcoplasmática, hipertrofia miofibrilar, que aí já é outra coisa. Para quem estuda sabe o que eu estou dizendo. Quando você compreende isso, você fala assim, pô, tem outras maneiras de me manter em treinamento, mesmo com algum tipo de patologia, vou conseguir uma ativação e posso ainda continuar evoluindo. Só que quando que você deixa de evoluir? Quando a sua cabeça para de progredir. Hoje nós vivemos na fase do treino de volume baixo, né? Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Então é um treino com muita sobrecarga, é muito feeder set para o top set. Então vamos supor, eu já tenho 42 anos, treino desde os 14 anos. Se eu colocar uma certa sobrecarga no meu joelho, no meu cotovelo, eu vou me estourar, porque a minha idade já não permite tanto isso. Então eu busco outras vias de hipertrofia, de conectividade muscular, para poder atingir e continuar em progressão. Por quê? Vamos supor que eu vou... Primeiro que para fazer uma série dessa aqui, eu nem escolheria um peso livre, escolheria a máquina. Porque a máquina vai estabilizar o teu corpo e fazer só aquela mecânica perfeita do movimento. Não vou utilizar peso livre, porque eu vou mexer com todo o balanço do meu físico. O core tem que estar em dia, tudo, a perna tem que estar em dia. Para fazer um rosto-cabeça aqui sentado com halter, na época que eu fazia forte, que era com 40 quilos, 45, se tua estrutura, tua base não está muito bem feita, tua lombar, teu abdômen, tu nem consegue pegar o peso aqui. Buraco. Já acabou por aí. Né? Então todo esse treino também me ajudou para hoje fazer com essa técnica, outras técnicas, outros sistemas, e ainda continuar forte. Por isso que eu falo, eu não comecei a treinar ontem, eu já treinei também com esse volume baixo, só que ele não sustenta durante muitos anos. Tem que fazer, ó, o alto e baixo. Eu vejo que previne também bastante tendões, exatamente, ligamentos. Então, por isso que eu falei do sistema do NIL, né, que é o treino força tensional e metabólico, que é muito bom quando você sabe mesclar tudo isso. Por quê? O atleta tem que ser forte, para ele treinar com sobrecarga e gerar uma boa hipertrofia. Porque no final das contas, que eu fiz um vídeo lá no meu canal, do React, falando sobre perfis de hipertrofia. Porque o que vai gerar isso? No final das contas é quanto de peso aquele músculo carregou naquele dia. Então a gente vai juntar tudo que foi feito aqui em cada série e nas séries e ver a quilagem total. Então, vamos supor, esse músculo hoje teve um impacto, sei lá, de 5 toneladas. Né? Então você tem que analisar o treino todo com esses números. Não só, ele fez 4 de 6, o outro fez 5 de 20, esse aqui vai crescer, esse aqui vai secar. Você não sabe, porque você não sabe a quilagem, você não sabe o sistema, às vezes o método, o perfil de contração, a intensidade disso tudo. Entendeu? Então no final das contas, tem que entender de tudo isso. Por isso que hoje, quando você olha só para um cenário, você esquece do outro. Você esquece, você fala assim, cara... Só isso é bom? É só isso aqui? Não, tem um monte de coisa. Um montão. Então não pode ser negligente em relação a isso. Não pode. Que é cômodo também pra galera, né? Costuma treinar daquele jeito. É, porque assim... Fazer só peso, pá... Posso dizer por experiência, gostoso, né? Eu já treinei tudo. Tudo. Não sei o que é mais sofrido. Você pegar na extensora ali, falar de perna, tá? Fazer um bom aquecimento e fazer 4 de 10, moído na perfeição, ou dropar essa carga na metade e fazer 3 de 50. Já testou isso? Experimenta pra ver. Depois você comenta aí. Cada uma com peso, com 12 repetições. Multiplica tudo isso e vê quanto de peso foi levantado nessa série hoje. Aqui, só nesse movimento. Esse é o load. Isso é o load. Entendeu? Aí
Aí é o Little que faz essa parte, é o ministro da economia. Ele que faz as contas. Ele é o matemático. Said I'ma get into it first. Until they put me in the dirt. Said I'ma get into it first. Said I'ma get into it. I can't break, that's the thing about me. I won't put these goals on freeze. I can't break, that's the thing about me. I won't put. Agora a gente vai trabalhar ele mais fechadinho ali. Isso. Saiu dessa É aqui que a variação. gente abre um pouco mais, né? Faz um giro. Aí a gente vem para uma rosca direta com a barra W, uma pegada mais fechadinha. Aí você já inclui um pouco mais também de braquial, um pouco mais de antebraço ali, né? Então fica interessante também esse trabalho. O que o pessoal tem que se atentar quando for passar esse exercício para um aluno, na tua visão? Principalmente postura. Você lembrar sempre que o aluno, o iniciante, esse é um exercício que fica interessante para o iniciante. Então ele vai fazer bem a base, manter o quadril encaixado, pensar no abdômen, na lombar, porque ali é um exercício que ele está conseguindo utilizar bem a base mesmo, né? Tá. É igual o João tinha comentado ali no exercício anterior. São exercícios onde você vai realmente construir. São exercícios construtores. Então onde você trabalha o corpo todo, você tem que estar com o corpo todo muito forte. Então, tanto postura de tronco, quadril, abdômen, a base dos pés, isso fica muito interessante. Qual é o mal? Qual é o mal do moderno? É que infelizmente hoje, quando você vai fazer um treinamento como o nosso, eu sou IFBB Pro, Henrique também é, Rodrigão é treinador, também é profissional. Então muita gente hoje que está assistindo a gente está começando a musculação agora, eu nunca vi musculação. Então por isso que às vezes eu boto até a culpa em mim, não vou falar na gente não, falo em mim. Que eu trago muita técnica, muita coisa evoluída, que às vezes não é para vocês que estão assistindo isso. Porque vocês precisam iniciar primeiro, fazer o básico. Porque eu já falei, tem corte meu falando, faça o básico, e tem corte meu falando sobre técnicas e variações de exercício e movimento. Tem gente que já aproveitou e fez corte falando mal de mim. Mas isso eu sou oportunista, isso vai acontecer sempre, a vida toda, são pessoas que não têm noção do conhecimento aqui dentro, como é que funciona isso de verdade. Mas não estou aqui para falar sobre isso. O que eu quero dizer é que nem tudo que vocês assistem quando vê um atleta de alto nível fazendo é para você fazer. Ele tem um caminho para chegar até ali. Por isso que eu falo, aprenda o básico. O básico bem feito nunca enganou ninguém. Nunca enganou. Construiu o meu físico, construiu o do Henrique. Mas hoje, como alto nível, a gente sempre está precisando de coisa mais elaborada. É igual carro de corrida. Uma Fórmula 1 não é igual um carro de passeio. O corpo da maioria das pessoas é um carro de passeio. Aqui a gente está lidando com Fórmula 1. Então a Fórmula 1 tem que entrar numa curva diferente de um carro de passeio. Na hora da reta, na hora da curva, na hora de estacionar, na hora de arrancar, na hora de sair. É diferente. Então ter essa compreensão da parte de vocês também é muito sensato. Que nem aqui, eu estou fazendo uma variação de pegada fechada, como o Rodrigo já citou. Trabalha também o antebraço, trabalha mais a parte externa do bíceps. Por quê? Eu estou visando o campeonato. Nesse sentido. Estou visando a minha performance do meu braço, a performance do braço dele. Pra quê? Pra usar esse aspecto, ó, que na hora dele fazer um duplo bíceps de costas 3D, né, ficar mais detalhado, dar mais estímulo, mais pump. Mas e você que tem o bracinho igual um pãozinho, todo reto? Faça o básico. Mão paralela ao ombro, movimento padrão. Por que a gente está jogando? Já é uma outra questão também. A gente está utilizando o que o americano chama de momentum, né, que é o balanço do corpo em favor ao músculo. Mas muita gente fala que ela tá roubando, não sei o quê, mas quando eu falei isso é porque não compreende a musculação avançada. Exato. É outra história. Por isso que eu digo, hoje o conteúdo ele é muito diversificado, mas às vezes ele tem que ser realmente direcionado. Ó, você que é iniciante, isso. É que eu geralmente no meu canal não faço isso. Acaba ficando perdido, né, Aí a pessoa fica perdida, não eu sei o que eu tô fazendo. Só que quem tá assistindo, às vezes não sabe, que nem quando vê eu fazendo um pulley ali, encaixando a perna de frente, ou quando ele vê eu fazendo de costas. Ué, mas então ele tirou isso, esse cara é louco. Só que o dorsal tá desse tamanho. Né? Acho que é mágica, né? É um pó. É um pozinho, fez assim e ficou grande. Né? Mas não tem noção de toda a estratégia, de todo o conhecimento, de quanto que foi de... Vou chamar isso de workshop pessoal, né? Conversando com outros treinadores, analisando, vendo,
Teste prático constante. Base de experiência dos outros também. E trazer hoje para poder me servir e servir quem está comigo. E dividir isso com o Rodrigo hoje, que é um treinador que está aí trabalhando basicamente o dia inteiro com as pessoas que selecionam ele sempre e estão melhorando muito a cada dia que passa. Então é um conhecimento que está totalmente envolvido com a prática, com quem pratica. Por isso que eu falo, se você não pratica, você pode ler, você pode fazer o que for, cara. Se você não fez aquilo, cara, não fala sobre isso. É burrice da sua parte. De verdade. É mais fácil você chegar, pô, eu não gostei disso não, mas eu vou fazer só pra ver o que eu sinto. Só pra ver como é que meu músculo se adapta a isso. Entendeu? Tanto que, quando vou falar de novo, já falei isso no meu canal, vou repetir aqui pra vocês. O Henrique é uma prova viva disso, porque ele veio de um outro sistema de treino, uma outra dinâmica de treino, uma outra analogia de treino. Quando ele veio pra cá, ele viu coisa completamente diferente, totalmente antagônico do que ele faz, do que ele fazia antes. Mas eu falei, traga o princípio da dúvida, experimente, veja o resultado, sinta, e aí você vê. Se você quiser, você volta. Tá aí, já tem 4 meses. Até hoje. Entendeu? Ele propôs, né? Então ele se propôs a fazer. Ele veio fazer o teste, ele testou e está vendo o resultado no físico. Porque ele, como um atleta profissional, ele tem que ver o resultado do físico. Você está fazendo o que aqui? Brincando? Tá de palhaçada? Não, é físico. Ele tem que chegar, tirar a roupa em casa, acordar, falar, caralho, o peito tá melhor. Porra, o abdômen tá mais encaixado. Porra, a perna tá entrando mais. Porra, deu mais volume. Se não, ó, Jolan, vou lá, valeu? Valeu, tamo junto. Então, trabalho prático é isso. É meter a mão na massa e dar o resultado. Fazer o resultado. Não é falar bonito, não é explicar a teoria da conspiração, não sei o quê, não é isso. É fazer o que tem que ser feito, mostrar também, conversar, falar, olha, porque tudo, não, ô Henrique, tudo que eu faço aqui, eu, Rodrigo, a gente sempre explica a proposta, né? Sim. Sempre explica. É por causa disso, fibra tal, não sei o quê, isso vai te dar esse aspecto, vai dar essa sensação, amanhã você vai estar sentindo desse jeito, e é exatamente assim que ele sai todos os dias pra cá. E todo dia ele volta tendo a ciência que ele vai ver algo novo. Por mais que ele já esteja mais adaptado, mas sempre é algo novo. Isso é bom e isso é evolução. É assim que eu entendo, entendeu? Light on my bacon, Bottega, I'm down for that. Who dat? More back, more time, more wine. I'm up and down, I'm out of town, I'm bored. But I don't do limits, all up in my business. Look out for the bats, the cats, the snakes, the brats. Don't turn around, I'm focused now. More ice, no doubt, bring trash them out. I'm dipping the deep, big on big up, planted both of my feet. Mas eu pelo menos tenho facilidade hoje, né, devido à lesão. Eu também gosto muito. Mas gostava muito, aí depois que eu tive a lesão, eu tive que... Você por causa da lesão, né? É. E eu por causa da proporção. É aquilo, às vezes o que a gente gosta é o que a gente precisa, né? É. Foda. É. Foda. No seu físico, o que normalmente... Ponto forte? Ponto forte, Ombro. você desenvolve mais? Ombro? E é o que você mais gosta de treinar? É sempre assim. Isso que é fogo, né? É o que o cara mais gosta. E aí numa dessa tem que segurar, isso que é fogo, galera. Você tem que segurar algo que você curte. Porque, pra ele, que é atleta pro, se ele fugir muito do ombro, ele vai ter que buscar no peito, braço, costas. Então... E normalmente o que falta é o que o cara não gosta de treinar. Aí entra lá, posterior de coxa, que a galera não gosta, glúteo, né, perna. Dipping the deep, big on big up, planted both of my feet. Brought my check up while they judge up front, and I'm chillin', no pillin', that shit ain't for me. Load them bands out, yeah. Put them bands out, yeah. Widows down, yeah. Eu fiz isso aí, falei, vou até mais 5, agora aí, ó. Ballin' out, yeah. Don't it mess with this? Check right going up here. Brand new doors, new gear. Brand new car top there. Lot of stuff in the air. Light on my bacon, Bottega, I'm down for that. Who dat? More back, more time, more wine. I'm up and down, I'm out of town, I'm bored. But I don't do limits, all up in my business. Look out for the bats. Oi, Jolan. Valesca. Prazer, Rafael. Pessoal, a gente tá aqui gravando, né? O canal. E com a Valesca. A Valesca já... O que é isso aí? Eu faço, hein? Tô na 3ª turma. Mas é, tô na 3ª turma. Vou pagar. Tá gostando? Tá gostando. Tá fazendo. O que você Pra tá mim, achando de verdade? ó, pra mim, eu sou mais velha, já tô quase 50, eu não ia fazer uma faculdade. 50? É. O que você tá tomando? Passa pra depois pra gente. Brincadeira, não pode falar. Já
nunca mais vou fazer uma faculdade, porque eu não tenho foco exclusivo no que eu gosto, que é a musculação. Então eu procurei algum curso que me abrangesse todas as áreas que me agregam e me ajudassem. Você já trabalha em outra área? Eu já trabalhei, na dona de comércio. Hoje? Hoje eu estou no foco na musculação, fazendo curso e pretendo ser uma treinadora esportiva. Que legal, que legal. Então foi ideal, professor. Foi, pra mim foi caminho que nem luva, sabe? É um curso dinâmico que tem tudo que a gente precisa pra nós poder trabalhar e pra gente até pra gente treinar também, né? Sim, sem dúvida. E conhecendo mais nosso corpo, conhecendo o mecanismo do exercício, pra mim foi perfeito. Que legal. Ela é minha personal também. Ela que legal. Seu nome é? Fernanda. Fernanda? Que massa. A gente vai competir agora no meio do ano, eu e ela. Ah, é? Vamos. Sim. Pra fechar. Oi? Eu vou na Wellness e ela Você biquíni? Ah, vocês vão juntos no mesmo campeonato? É um campeonato. Que legal. Eu vou incentivar ela. Quando eu vai ia ser? parar e ela falou, vamos participar. Vai ser Praia Grande Musical Conference agora, na Praia Grande. Show. Então que dia que vai ser? Vai ser no dia 27 de... 28 de junho. 28 de junho. Junho. Ela vai ser estreante. E tem terceiro campeonato, quem sabe outro. Show. A gente vai estar no Brasileiro. Tá. Caso vocês forem lá, a gente vai estar com o stand lá. Vai abrir. Mas vamos torcer por vocês. Vamos torcer por elas aí, pessoal. E mandar a galera se inscrever, porque vale muito a pena o curso. Muito mesmo. E eu sou uma pessoa bem crítica para algumas coisas e eu achei que vale muito a pena. Legal. Né? Muito feliz de saber disso e... Por isso que eu tenho que encontrar. A gente está gravando aqui, está treinando. Pois Tem é. que encontrar alguém que está estudando. Muito legal isso. Ela estava contando a história dela ali, que ela fez bariátrica. Então ela tinha outros vícios, né? Alimentação, bebida. E ela trocou há 6 anos, fez a cirurgia, tirou a pele, mãe de 4 filhos. Tirou a pele só por causa da... Sim. E virou a chave pra musculação e agora vai competir. Olha que massa. Que massa. É o que eu falei, musculação, a gente, né? O esporte muda, né? Muda a vida das pessoas. Porra, cara. A gente saiu daqueles outros exercícios de bíceps, né? Aquelas 3 variações e agora entramos no martelo, né, Bim? Martelão, trabalhar um pouco do antebraço também, porque não pode ficar de fora, né? Então, dica bem básica, assim, bem primária. Se for aqui, ó, palma da mão pra cima, isola mais o bíceps. Tudo que for aqui, ó, vem também trabalhando junto ao antebraço. Então, de repente, para quem tem menos desenvoltura de antebraço, assim como eu, é interessante fazer os exercícios de bíceps com essa pegada e às vezes invertido também. Não vai deixar de trabalhar o bíceps, vai trabalhar em menos porcentagem, mas vai trabalhar o antebraço também e vai fazer uma harmonia melhor para quem não tem o antebraço e tem uma tendência maior a ter o bíceps, entendeu? Então, para poder acompanhar um pouco, eu tive que trabalhar muito assim, utilizando às vezes 4 exercícios, 2 isolados, palma da mão para cima, e 2 ou invertido ou estilo martelo, vamos dizer assim, né? Então eu nunca abandonei, sempre me mantive fazendo isso. E no caso da minha lesão, como eu não conseguia de forma nenhuma no primeiro ano, no segundo ano, fazer movimento com a palma da mão para cima, todos eu fazia ou invertido ou martelo. E assim eu conseguia treinar de igual para igual com o bíceps. Foi assim que eu voltei. Sem desculpa. Sem desculpa. Obstacle I move on through while I'm looking at the runway that I flew onto. Ooh. Left me out to dry, but I came back. Boy, you gotta know it agora all. desse exercício no martelo. Eu estava falando sobre... Ele colocou ele por último, né, para trabalhar com o de braço também. Sim. É um exercício que eu, particularmente, fiz bastante quando iniciante, quando comecei. Então ele é um exercício bem interessante, até com o antebraço, um detalhezinho aí do braquial, né? E lembrando também que o Jolanda deixou para fazer ele em pé. Aquela coisa que a gente tinha falado do outro exercício, você deixar a base forte, né? Core forte, né? E aí dá para você trabalhar com uma carga interessante também, quando você faz o martelo, você tem um osso um pouco maior do antebraço. A mais volume, mais volume ainda. Mais exercícios, mais séries, né? Hoje está sendo 4, né? A gente fazendo 4. Provavelmente ele não vai querer, já vai partir para o tríceps. Depois a gente vai para tríceps, né? Temos 4 exercícios, né? Tá. 3 ou 4, gente. Provavelmente também. Provavelmente os 4 exercícios. I move on through while I'm looking at the runway that I flew onto. Ooh. Left me out to dry, but I came back. Tríceps vai partir para qual volume aí de séries e de exercícios? Geralmente o tríceps eu trabalho com um volume um pouquinho maior do que o bíceps. Eu acho que também é devido a um pouco de
conforto, né, de execução, que eu consigo administrar um pouco mais de carga no bíceps do que no tríceps. Então o tríceps eu consigo deixar o bíceps, né, com volume menor, mas com uma intensidade de carga um pouquinho maior, né? Só que já com o tríceps, até por ter 3 porções, vamos dizer assim, né, eu gosto de trabalhar com um pouco mais de variação e um volume um pouquinho maior. E utilizar alguns princípios, né? Colocar isometria, repetição, às vezes usar um drop set, um biset, para poder trabalhar bem em todas as porções dele e deixar ele num pump bom e trabalhar ele em todas as áreas que eu possa atingir, entendeu? Até por ser um músculo um pouco maior que o bíceps, né? Entendi, mais complexo. Sim. Né? Um pouco mais complexo. Exato. Entendeu? Então geralmente de 3 a 4 exercícios e também explorando as pegadas, né? Eu uso corda, o pulley, né? Pegada invertida. Gosto de trabalhar variando bastante, até para poder explorar o máximo possível, que é o falando do Henrique propriamente dito, né? Precisa ter um trabalho bem apurado de braço, para quando chegar lá no palco, conseguir mostrar um diferencial. Sem dúvida. Hoje o diferencial, na minha visão, que na verdade o que sempre foi, né? É a qualidade de cada musculatura trabalhada. Não só a proporção em si, o shape em geral, mas é como cada músculo está na sua devida proporção trabalhado. Então um deltoide grande, mas muito bem trabalhado, um tríceps muito cheio, mas muito bem trabalhado, bíceps idem, perna nem se fala. Denso, desenhado, então, bonito. Não é só olhar para o conjunto, né, o físico em geral, a linha, a simetria, o shape, mas é olhar o conteúdo desse shape. Detalhamento. É o detalhamento disso. Por isso que eu falo que isso é o que faz o chamar a atenção, o que faz ganhar o campeonato. Eu utilizo o exemplo do Keone, que é o campeão da categoria 212, que é a do Henrique, que é um cara que ganhou o Olímpia com 91 quilos, sendo que a categoria é até 96 e pouco. Então ele está sobrando peso para bater. Ele podia muito bem focar nisso, como muitos brasileiros ainda estão focando nisso, em ficar muito cheio, muito grande, mas está deixando o que para trás? A qualidade, o trabalho muscular. Sim. Então ele apresentou um shape muito bonito, com um trabalho muscular enorme, muito bem detalhado, apesar de ter uma diástase filha da puta, desculpa falar isso, mas é um abdômen que não tem não é um conjunto simétrico, mas veio muito cavado, cintura bem fina, fez o vácuo da proporção certa, porque nem todo mundo fica bem posicionando o vácuo, né? Nem todo mundo fica com a mesma harmonia física, e ele ficou. Por quê? Muito detalhe no trabalho, né? Parte de femoral e adutor, então, é impressionante. Ali eu fiquei louco. Falei, cara, olha isso. Cara, é um negócio... Eu tava de perto, eu vi lá. Você tava ao vivo? Conversei com ele depois, quando acabou. Ele com o troféu do Olímpia na mão, eu troquei ideia com ele aqui. Então eu falei, cara, é um cara que de roupa você não dá nada. Mas a hora que armou... Tava com um casaco, uma calça larga, um chinelo, havaiana, tipo havaiana no pé. E humildão aqui com o troféu na mão e a gente aqui, ó, conversando. Fui, dei os parabéns pra ele e tal. Ele falou que tava aliviado, que era muita pressão em cima. Se no Brasil, às vezes o cara tem uma pressão de só ir pro Olímpia, só de ganhar uma vaga, imagina o cara que tá ali pra bater na cabeça pra ganhar. Que é o número 1. Tanto que eu conversei com ele, com o Patrick Tu, que é o coach dele, ele falou, ele tirou um caminhão das costas, tirou um muro, né, porque é o mundo todo em cima. Sim. É todo mundo cobrando. Então agora o cara tem um conforto mental pra trabalhar, porque agora ele é detentor do título, e ainda com uma perspectiva de subir, de ser um grande Open, não tendo peso de Open, mas tendo um conjunto de Open. Sim. Tanto que colocaram em xeque a seguinte coisa: se hoje no Olímpia tivesse um overall, ele seria o overall. Sem dúvida. Pra mim, ele é o melhor físico hoje mundial. Então não Se você analisar, não tem Dauda, com 91 quilos. não tem Dauda, não tem o Rad Chopin, não tem Dauda o com Derek. 140, 130 quilos, né? Botou do lado, posou, Cara, quem chama mais atenção? Realmente Aí depende de quem tá olhando, o que te chama atenção? É tamanho? Pra mim o que chama atenção é conjunto e trabalho. Sem dúvida. É trabalho, porque fisiculturismo é trabalho de físico, é cultura física. O que é cultuar o físico? É detalhar ele, trabalhar na sua devida proporção, de uma forma que ninguém trabalha. É uma coisa que você vai ver no palco que você não vê aqui na academia, numa academia comum. Um conjunto único. Conjunto único. Tanto que hoje a qualidade, ela, não sei se eu posso falar que peca, não sei nem se peca, porque como a musculação evoluiu muito, é muito fácil hoje você ver na academia o cara com as costas bem trabalhadas, um braço bem bonito, uma coxa bem legal. Só que o fisiculturista, ele tem que trazer algo diferente desse cara. Quando tira a roupa, como que tá? Passando pra lá e pra cá. De camiseta é uma coisa, né? Mas quando tira a roupa, como que tá no palco? Entendeu? Então eu falo como um apreciador do esporte e um entendedor do esporte. Sem dúvida. Porque se eu vejo um cara aqui hoje
Vamos supor, se o Henrique tá treinando pra competição, tem um cara que tá aí de bobeira e o cara apresenta qualquer coisa melhor do que ele, eu vou chamar a atenção dele, como amigo. Pô. Fala assim, brother, vamos dar uma atenção nisso aí. Esse cara não pode ter essa porra melhor que tu, não. Tu vai subir lá, tu vai pro Olímpia. Então tu tem que ser diferente de todo mundo que tá aqui dentro. Sem dúvida. Em treino, em cabeça, em físico, em tudo. A bagagem de pensar assim? Não, tá certinho. Então... A bagagem que tem que carregar nas costas. Pô, e amigo como que é um amigo. Piloto de Fórmula 1 vai perder numa corrida de rua pra um cara que corre com carro comum. Não pode. It's like that everywhere that you go, everywhere that you. A lot of motherfuckers go down, don't come up. Voice in your head, don't shut up. Blew an opportunity, you tried to call back, but she hung up. Anything to try to get the one up, running. Tava conversando com o Henrique na segunda, foi a segunda série ou a terceira? Que você fez dando mais pico, né? Aqui? Sim. Eu acho que a quarta série já, né? É porque eu pessoalmente não gosto de fazer duas séries exatamente igual. Por exemplo, eu zerei ali. Pô, vou fazer duas séries iguais, 15 repetições. Vou mudar o estímulo de novo. Eu gosto de mudar o estímulo. Tá. Então eu fiz zerado ali uma série controlado, bem controlado, com pico de contração, 15 repetições, e na última já tava zerado. Só que eu não queria repetir a mesma coisa, então eu fiz 20 repetições, só que... Uma velocidade maior. Pampeando, sabe? Sei. Mais rápido, mais constante. Só pra mudar o estímulo. Certo. Isso aí não é uma regra, tá, gente? Não é uma regra. Aí já entra no feeling da pessoa, ou no meu caso do atleta, né? Que é mais apurado, né? A experiência é muito maior. Isso. Também. Tá fazendo 6 movimentos, segurando 3 segundos de contração, a isometria. Depois você faz 6 direto. Conduzindo bem o movimento, não tá? Então 6, isso. Aí segura 3. Segura um pouquinho mais, 1, 2, 3. Pode estender bem o cotovelo mesmo. E segura. Aí, ó. Calma aí. 6? Sim, direto, vamos lá. Aí, ó. Conduzindo, tá? Sem explodir. Vem. Aí, ó, vem. Aí, o bicho pegou, né? Porque ali a gente tava... Não, ali exploração de carga, padrão. E agora já mudou? Agora aqui já mudou o princípio de contração. Colocando um intensificador isométrico, já trabalha outro recrutamento de fibra muito mais interna. Bicho pegou. Então quando você vai fazer, depois da isometria, as repetições padrão, ele já está completamente quase esgotado. Então você gerou um novo estímulo. É o que eu senti, foi sem bem. Tive bastante tanta sobrecarga. Porque a sobrecarga a gente jogou ali. Aqui a gente já mudou o perfil do trabalho e mantendo o nível alto. Entendeu? Agora falando de atleta para atleta. O que você faz no palco o tempo todo? Isometria. O que você tem que ter? Resistência. Como trabalhar isso fora da pose? Esse tipo de treino faz isso. Ajuda na hipertrofia, ajuda na resistência. Aqui, ó. 1, 2, 3. Isso aqui é uma pose. Tchum. Tchum. Isometria. E hoje os atletas, geralmente, não treinam tanto como a gente treinava no passado, no sentido de cada pose de 15, 20 segundos. Suga muito. Só que a gente conseguiu trazer isso no treino. Então, colocando pico de contração no bíceps, 3 segundos, tríceps, 3 segundos, peitoral, 3 segundos, dorsal, variando o princípio de trabalho para também o quê? Colaborar para a vida do atleta em cima do palco. Então, aqui já trabalha também um pouco de resistência, ajudando nesse perfil de contração e também nessa questão de densidade. Ajuda bastante. It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. I had to set them straight. They hate when you elevate, elevate, elevate. They hate when you elevate, elevate, elevate. Yeah, they hate when you elevate, elevate, elevate. They hate when you elevate, yeah. I had to elevate. I'm way too fly, yeah, I'm feeling myself. Ain't no chance. É isso aí, galera. Hoje vocês acompanharam o dia all day. Hoje foi realmente alta intensidade. Dia de braço com all day, neguinho e companhia. Né? Claro que vai ter mais, né? Peito, perna, costas, ombro. Tá ligado. Uma variedade de coisas aí para poder servir vocês, não só com o fator motivacional, mas também com o de conhecimento. Né? Porque eu acredito muito que
Dependendo de como for visto esse vídeo, vai dar vontade de você sair e dar um treino. E também vai dar vontade de você conhecer um pouco mais sobre o mundo da musculação, que é incrível. Eu tô aí já nessa pegada desde, sei lá, 1997, treinando, 96. Tô aí até hoje. Sinto orgulho disso. E hoje o que eu quero é só difundir, só deixar mais pra frente. Daqueles que estão vindo e também amam e gostam e apreciam, assim como eu. Não só o mundo do bodybuilding, mas o mundo do treino. Eu falo, independente se está competindo ou não, eu tô treinando desse jeito todo dia. Independente de qualquer coisa. Então, fica esse recado aí pra você que tá assistindo. Curtiu, Big? Situação, fazer parte da tua vida, né? E aí, curtiu hoje? Curti demais. Primeiro treino nosso, né? É. Primeiro de muitos. Né? Pode ter certeza disso. E aí? Muito obrigado. Top? Alta intensidade, boa vibração aqui, ó. Uma equipe nota 10 aqui. Energia muito boa. Energia tem que estar sempre paciente. É isso que a gente tem que sempre, pelo menos eu sempre tenho isso em mente. Você vai treinar, não é um parceiro que te agrega energia, treinar sozinho. Sim. Sabe? É isso aí. Agora, se você tem um time aí, um parceiro que te motiva a ser melhor, faz você buscar o seu melhor, te ajudando, não te machucando, te ajudando, fala pro cara e vai pra cima vocês dois. Você menina, você cara, independente de quem seja. Faça isso que a sua vida vai mudar. É isso aí. Mais um dia, mais um ano, mais um treino, nós. Got so few to myself, yeah. Why would I give it up? Why do they wanna come take my place? I work too hard for it, don't need a replacement. This my vocation. Now I got rollies all in rotation. Hop on the jet just to take a